Olá, eu sou a professora Gisele Ramos e nesse vídeo eu vou estar mostrando para você como determinar a medida da área desse retângulo inscrito nesse 1/4 de circunferência. Então eu tenho esse retângulo azul e eu tenho que determinar a área dele. E para calcular a área, basta multiplicar as dimensões, seria aqui a base pela altura. Mas nós não sabemos essas medidas, só que nós sabemos que aqui eu tenho 1/4 de circunferência, né? Com uma circunferência dividida em 4 partes, essa parte aqui equivale a 1/4 da circunferência. Então vamos montar algumas relações aqui entre essas medidas e o raio dessa circunferência, sabendo que o raio é o segmento que vai do centro até a própria circunferência e o ponto A aqui representa o centro. Então, eu sei que de A até B é um raio, mas como esse segmento aqui mede 3, então eu posso dizer que esse segmento tem como medida raio menos 3, que seria a medida do raio menos 3. E aqui embaixo, eu também sei que de A até C é um raio. E essa parte aqui mede 6. Então, esse segmento que vai de A até E, eu posso chamar de raio menos 6. Agora, observe uma coisa. Se eu traçar aqui um segmento que vai de A até D, esse também será um raio. Vamos ver como fica. Então, eu coloquei aqui um segmento de reta, né? Vindo do centro até a própria circunferência. Esse segmento representa um raio. Coloquei R aqui. Bom, nós sabemos que o retângulo tem os ângulos internos retos, ângulos de 90 graus. E a partir do momento que eu tracei esse raio aqui, eu dividi esse retângulo em 2 triângulos retângulos. E eu posso olhar para um deles e utilizar o teorema de Pitágoras. Esse lado aqui de cima do retângulo tem a mesma medida que esse. Então, seria R menos 6. Olhando para esse triângulo que se formou aqui, a hipotenusa, que é o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus, vale R. E os catetos R menos 3 e R menos 6. E, de acordo com o teorema de Pitágoras, a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o primeiro cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado. A ordem aqui não importa. Montei a equação aqui, de acordo com o teorema de Pitágoras, e agora vou desenvolver essa equação. Então, eu vou ficar aqui com R elevado ao quadrado igual. Aqui eu tenho o quadrado da diferença de 2 termos, é um produto notável, que diz o seguinte, olha, quando você tem A menos B elevado ao quadrado, por exemplo, você vai colocar o primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. A mesma coisa eu vou fazer com R menos 6 elevado ao quadrado, que também é o quadrado da diferença de 2 termos. Então, repetir esse mais. Aqui vai ficar o primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Então, vamos desenvolver essa equação aqui. Vai ficar R ao quadrado, menos 2 vezes R vezes 3 vai dar menos 6R, mais 3 ao quadrado, 9, mais R ao quadrado, menos 2 vezes R vezes 6 dá menos 12R. Mais 6 ao quadrado, que dá 36. Agora, eu vou colocar todos os termos para o primeiro membro dessa equação, invertendo os sinais. Então, ficou menos R ao quadrado, mais 6R, menos 9, menos R ao quadrado, mais 12R, menos 36, igual a 0. Vamos juntar os termos semelhantes. Olha, R ao quadrado corta com menos R ao quadrado, que dá 0. Vai ficar o menos R ao quadrado. Agora eu vou juntar quem tem R com quem tem R. Mais 6R com mais 12R dá mais 18R. Agora os termos que não têm R, olha, menos 9 com menos 36,
que vai dar menos 45, igual a zero. Eu caí numa equação do segundo grau completa. É possível resolver de várias formas diferentes. Aqui mesmo no canal tenho vários vídeos falando sobre resolução de uma equação do segundo grau. Mas aqui eu vou resolver por soma e produto, que é o método mais simples. Mas como o A aqui é negativo, eu vou multiplicar por menos 1 para facilitar os cálculos. Então eu vou inverter todos os sinais e agora eu vou começar a resolução, que é o seguinte: eu vou pensar em dois números que somados dê o contrário de B, ou seja, dê 18, que é mais 18, né? Equivalente a mais 18, e que multiplicados deem o próprio termo C, que é 45. Quais são os números que somados dão 18 e multiplicados dão 45? Seria o 3 e o 15, né? 3 mais 15 dá 18 e 3 vezes 15 dá 45. Então, R' e R2', que são as soluções dessa equação, seria 3 e 15. São os valores do raio, que é o que nós estamos procurando a princípio. Só que 3 nós não poderemos considerar. Por que o raio não pode ser 3? Como esse lado aqui do retângulo vale R menos 3, se R for 3, fica 3 menos 3, que é igual a zero. Não tem como essa medida desse retângulo ser zero. Então, vamos considerar o raio como 15. Agora, vamos descobrir aqui as medidas dos lados do retângulo. Esse lado vale R menos 6, então 15 menos 6 vale 9. E esse lado aqui vale R menos 3, então 15 menos 3, 12. Como que eu vou calcular a área? Multiplicando 9 vezes 12. Então, a área desse retângulo é igual a 108. Aqui não foi dada a unidade de medida. Bom, então eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado aí da resolução dessa questão. Se você gostou, clica no gostei e compartilhe esse vídeo com seus amigos da sua escola, da sua turma. Bons estudos e até a próxima aula!